noite. Estamos nós pela graça do nosso Deus, para mais um tempo juntos, com a palavra de Deus aberta. Deus é fiel, Ele tem um plano para as nossas vidas nessa noite. Seja muito bem-vindo a todos. E vamos abrir nossa Bíblia, por favor, nessa noite, em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença aqui conosco. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Te amamos, Senhor. Te adoramos. Te agradecemos, porque grande é o nosso Deus, que se inclina para ver o que se passa aqui na terra, que se inclina para nos ouvir, para ouvir o nosso clamor. Toda honra e glória seja dada a Ti, ó Deus de Israel, nosso Deus e Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo. Por favor, ó Pai, fala conosco nesta noite, que nós possamos alimentar nossa fé, sabendo que o Senhor está cuidando de cada um de nós nesse exato momento. Toda honra e glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Lamentações, capítulo 3. Interessante aqui que o versículo nosso aqui é o 57. O contexto aqui, Jeremias está lamentando, né, o sofrimento que o seu povo tem passado, principalmente em Jerusalém, né, quando o povo estava sendo perseguido de tal forma, e ele estava lamentando tudo que estava ocorrendo na cidade santa. E ele fala aqui no versículo 37, ele fala o seguinte para Deus: de mim te aproximaste, no dia que eu te invoquei, dissestes, não temas. Jeremias disse: ó Deus, no dia que eu te invoquei, o Senhor aproximou de mim e me falou: não tenha medo, não tenha medo, não temas. Sabe, amados irmãos, a maioria das vezes que nós não invocamos o nosso Deus diante dos problemas do dia a dia, das adversidades, a maioria das vezes que não invocamos o Senhor é porque nós não discernimos a presença de Deus juntamente conosco. Deus, Ele se aproxima de cada um de nós quando nós invocamos em nome de Jesus. Deus, Ele tem prazer de nos ouvir. Ele aproxima de cada um de nós no dia que nós invocamos. Jesus disse: olha, tudo o que pedi ao Pai em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo o que pedires. Sabe, e às vezes somos tão, assim, tímidos em invocar o nosso Deus, porque nós não discernimos a presença dEle. E nós sabemos que Ele está conosco. Jesus disse: todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Jesus disse: eu estarei convosco até o final. Jesus, Ele está juntamente conosco, Ele está em nós. Ele habita em nós, Gálatas 2:20, Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós precisamos entender que nós fomos selados pelo Espírito Santo no momento que nós nascemos de novo. Nós temos esse selo, Efésios capítulo 4, versículo 30, fomos selados pelo Espírito Santo, e esse mesmo Espírito que nos selou, ele perscruta as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, ele perscruta as profundezas de Deus. Então, no momento que nós falamos Pai, em nome de Jesus, há uma aproximação imediata e real de cada um de nós da presença de Deus. Sabe, o Espírito Santo, mesmo quando nós nem sabemos como orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Sabe? Então, esse mesmo Espírito, Ele nos selou, Ele habita em nós no momento que nascemos de novo, e Ele perscruta as profundezas de Deus. Então, Deus se aproxima de cada um de nós quando invocamos o seu nome. Sabe, nessa noite, Davi, no momento que ele invocou o Senhor, Deus aproximou de Davi. Deus aproximou de Davi.
e disse, olha, eu vejo a sua aflição, eu conheço a sua angústia. Davi invocou o Senhor e Deus disse, olha, porque você esperou em mim confiantemente. Olha, Deus o livrou. Deus o livrou. Ele disse, esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama e perdição. E olha, Jeremias aqui em Lamentações 3 estava no fundo do poço. Ele estava no fundo do poço, e nós olhamos aqui os versículos, aqui o versículo 55, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome, Lamentações 3, versículo 55, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Jeremias estava no fundo da cova, ele invocou o Senhor e Deus aproximou de Jeremias e disse, não temas, este é o Deus nosso Deus que aproximou de Davi e inclinou para Davi e tirou Davi de um poço de lama e perdição e colocou os pés de Davi sobre a rocha. Este é o Deus, o nosso Deus, que ouviu o clamor de Ezequias. Quando Ezequias estava sozinho no quarto em lágrimas, chorando, ele invocou e Deus disse para Isaías, em Isaías 38, volta, vai lá com Ezequias, fala com Ezequias, eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi a sua oração. Deus viu, porque Deus tinha aproximado de Ezequias, Deus aproximou no momento que ele invocou o Senhor em lágrimas. Deus disse, eu ouvi as suas lágrimas, eu ouvi o seu clamor, vou acrescentar 15 anos na sua vida. No dia que eu te invoquei, tu aproximaste de mim. Deus, Ele aproxima de nós quando nós o invocamos em nome de Jesus. Ele se aproxima de cada um de nós. Deus aproximou de Jeremias. Deus se aproximou de Jeremias no momento que Jeremias invocou o Senhor. E Deus disse para Jeremias, não temas, não tenha medo, Jeremias, não tenha medo, não temas, não temas. Este é o nosso Deus. Ele se aproxima de cada um de nós quando o invocamos em nome de Jesus. Ele nos ouve e anuncia a nós coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3 e 4, Deus disse, invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deus diz, invoca-me no dia da angústia. Em Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, diz o Senhor, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus tem prazer de aproximar de cada um de nós no momento que nós o invocamos em nome de Jesus. Através das nossas orações, quando nós falamos, Pai, em nome de Jesus, os céus se abrem em nosso benefício. Os céus se abrem em nosso benefício. E Deus está dizendo para cada um de nós nessa noite, não temas, porque eu te ajudo, como ele disse em Isaías 41, versículo 13. Né? Não temas, porque eu te ajudo, diz o Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Em Jeremias capítulo 1, Deus diz para Jeremias o seguinte, Jeremias capítulo 1, versículo 8, Deus diz para Jeremias o seguinte, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não temas diante deles, não tenha medo diante. Olha, porque no versículo 19, Deus diz para Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus está falando para Jeremias, olha, o próprio Jeremias diz, ó Senhor, no dia que eu te invoquei, o Senhor aproximou de mim e me disseste, não temas. Deus diz para Jeremias, vão pelejar contra você, mas não tenha medo, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Eu sou contigo para te livrar. Não tenha medo, não tenha medo. Eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não tenha medo, não temas. Isaías 41:3. Deus se aproxima de cada um de nós quando nós invocamos. Ele pega em nossa mão direita e fala conosco, não tenha medo, eu vou te ajudar. Qual é o seu problema nessa noite? Qual é a sua dificuldade nessa noite? Deus está dizendo, não temas, invoca-me e eu vou te responder. Eu vou aproximar de você e por isso não tenha medo, não temas, porque eu te ajudo. Este é o nosso Deus e Ele é poderoso para nos ouvir, Ele é poderoso para nos socorrer, Ele é poderoso para nos livrar. Este é o nosso Deus e Ele está dizendo para você e para mim hoje, não tenha medo, não temas, invoca-me. Ele aproximou de Davi, ele aproximou de Salomão, ele aproximou de Ezequias, ele aproximou de Jeremias e ele aproxima de cada um de nós quando nós falamos, Pai, em nome de Jesus. E Ele está dizendo para nós hoje, não tenha medo. Vão pelejar contra você, sim, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, para te livrar. Para te livrar, não tenha medo, siga adiante, busca o Senhor, Deus disse para Jeremias, invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, invoca-me, mesmo que esteja no fundo do poço, Davi diz, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro, tirou-me de um poço de lama e perdição, e colocou meus pés sobre a rocha. Nessa noite, os nossos pés estão sobre a rocha, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o nosso fundamento é Jesus Cristo. Nossa casa está bem alicerçada, não em cima de areia, mas sim com alicerce firme na rocha, Jesus Cristo, e nele está conosco e estará conosco até o final. Ele não desiste das nossas vidas. Mesmo quando nós mesmos desistimos, Ele não desiste. Ele tem um plano. Ele está falando para nós hoje. Não tenha medo, não desiste. Levanta a cabeça, mesmo que pelejarão contra ti. Não tenha medo, eu estarei contigo. Eu sou poderoso para te livrar. Eu sou poderoso para curar. Eu sou poderoso para suprir. Eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou imagina. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Pai. E Ele está hoje de braços abertos para cada um de nós. Não sejamos tímidos em invocar o nosso Deus. Porque assim, como Jeremias falou em Lamentações capítulo 3, versículo 57, lembra? Versículo 55. Jeremias estava na profunda cova, no fundo do poço. Ele disse, da profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouvistes a minha voz. Não esconda ouvidos dos meus lamentos ao meu clamor. De mim aproximastes no dia que eu te invoquei, dissestes, não tenha medo, não temas. E esse é o mesmo Deus que diz para Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar por mim, eu te ouvirei, e eu vou te responder. E mais, e eu sou poderoso para mudar sua sorte diante dos seus olhos. Este é o nosso Deus. Ele aproxima de nós quando nós invocamos
em nome de Jesus. Não seja tímido, não sejamos tímidos. Invoca o Senhor, invoca, Pai, em nome de Jesus, me ajuda. Porque Ele disse, em Isaías 41:13, eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Este é o nosso Deus. Que Ele te abençoe nessa noite, nesse final de semana, que Ele te cubra com graça, com misericórdia, a sua família, em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, sabe, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Paulo disse em Romanos 10:9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, por favor, ore comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu creio que o Senhor ressuscitou o terceiro dia. Por favor, entre no meu coração, me salva. Eu te confesso, Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, Instagram, ou aqui presencialmente. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.